Bem, queridos, voltando, né, eu estava falando, né, quando o outro vídeo foi assim interrompido, mas vamos dar continuidade à correção da atividade. Então, nós estávamos falando da divisão política da Oceania. Ao todo, ela possui 14 países, né, mas como eu já disse, os principais são esses três aqui, certo? Eu também queria, antes da gente sequenciar para outra pergunta que corresponde aos tigres asiáticos, eu queria falar da Antártica, queridos, porque ela aparece num formato estranho, né? Assim, no final do embaixo, mas o formato original é assim, como se ela fosse uma pizza. E como nós estudamos no ano passado, tá vendo esse monte de nomes aqui? São esses números aí distribuídos no mapa. Corresponde às bases científicas instaladas aí. Nós falamos que a Antártica não tem países, mas vários países, não, a palavra não é explora, estuda a Antártica. Eles têm permissão para instalar as bases lá para poder estudar e descobrir o que tem nesse continente, para entender, de certa forma, várias situações relacionadas à humanidade. A base científica brasileira está nessa pontinha aqui, ó, numa ilha chamada Ilha de São Jorge, Comandante Ferraz, viu? É a base científica brasileira, certo? Bom, a próxima pergunta é: quais são os países considerados tigres asiáticos? Gente, na Ásia, né, que é o maior continente do nosso planeta, existe um grupo de países que foi denominados de tigres asiáticos, né? Então aqui está o continente asiático. Então nós temos aqui Coreia do Sul, Taiwan. Tem uma cidade aqui chamada Cidade-Estado, que se autodenomina independente, mas é da China, chamada Hong Kong. O nome nem aparece aqui, mas Hong Kong está aqui, certo? E Singapura, bem pequenininho aqui. Essa galerinha aqui, esses países aqui, nas últimas décadas do século XX, a partir de 1970, por aí, eles começaram a se industrializar de forma acelerada e a melhorar a sua economia. Pela rapidez com que eles se desenvolveram industrialmente e tecnologicamente, eles receberam esse nome de tigres asiáticos. Depois de um tempo, um novo grupo de países também surge nessa áreazinha da Ásia, que corresponde a Tailândia, Filipinas, Indonésia, que é esse grupo de ilhas aqui, toda essa área verde aqui, ó, gente, é a Indonésia, Malásia, Vietnã, corresponde a um grupo de países chamados de Novos Tigres. Pelo mesmo motivo, eles também tiveram um acelerado desenvolvimento industrial, ok? Então tá aqui, olha, a primeira geração, né, que eu já falei para vocês, e a segunda geração de países chamada de tigres asiáticos, certo? A outra pergunta também está relacionada ao continente asiático. É uma região da Ásia chamada Oriente Médio. Eu trouxe ela aqui ampliada para vocês identificarem esses países. Olha, a Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial de petróleo, Iraque, Irã, Turquia, Síria, Chipre, Israel, gente, Afeganistão, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, tá vendo essa áreazinha rosa aqui, gente? Catar. Aqui, queridos, é onde é que fica a cidade famosa, rica, lá chamada Dubai, é nesse país aqui, tá? Então, esse grupo de países aqui, Líbano, que eu citei, Jordânia, tá? Constitui essa regiãozinha chamada de Oriente Médio, também chamada de Barril de Pólvora, pelos conflitos que existem aí nessa região. Se der tempo, nós vamos estar estudando sobre atentados terroristas, sobre os
toda a motivação, né, da origem desses conflitos, que está relacionada, né, por disputa de território, por conta da presença marcante de petróleo, viu? Esse trechinho aqui que é o Golfo Pérsico, viu? Esse braço d'água aqui chamado Golfo Pérsico é a parte assim, onde tem muitas fontes de petróleo, reservas de petróleo. Então, o Oriente Médio constitui a maior parte do petróleo mundial, ok? Então, vamos seguir para a próxima pergunta. A próxima pergunta, queridos, é o último conteúdo que a gente estudou ano passado. Quais os sistemas políticos e econômicos praticados no mundo? Há dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista. O mundo, antes do capitalismo, você já deve ter estudado a história, era o feudalismo, senhores feudais, né, que monopolizava, né, de certa forma, a economia da época. Mas aí depois, esse sistema mudou e passou a se chamar capitalista. Por que capitalista? Como o próprio nome já diz, vem de capital. Capital, gente, é toda fonte de renda, que seja o próprio dinheiro, que seja imóveis, né? No caso, terras, juros de dinheiros em bancos, empresas, tudo que gera renda, de certa forma, é capital. E o sistema capitalista, ele predomina no mundo todo hoje. Então, já respondendo aqui, qual o sistema político que predomina no mundo hoje, como ele funciona? Então, atualmente é uma predominância significativa do capitalismo. Então, todos, com exceção de 4, né, que a gente vai estar vendo na próxima pergunta, Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã, o restante dos países do mundo hoje, na atualidade, eles praticam o sistema capitalista. Como funciona, tia Dilma, esse sistema capitalista? Os meios de produção, queridos, bancos, terras, as indústrias, as propriedades, no caso aí, elas pertencem a alguém. A propriedade é chamada de propriedade privada. Então, uma parcela da sociedade possui esses bens e lideram, de certa forma. O outro grupo da sociedade no sistema capitalista são os trabalhadores, também chamado de proletários, né? A classe proletariada. O que acontece é o seguinte, queridos, no sistema capitalista, o dono, né, o proprietário, ele é o capitalista porque ele detém a maior parte dessa renda. Ele é dono do meio de produção todo do imóvel e ele que fica com a maior parte da renda. Por quê? Porque o trabalhador, ele entra em cena aí para vender sua força de trabalho para esse capitalista, por um salário determinado por ele, certo? E ocorre também ter o direito da livre concorrência. As empresas, elas produzem livremente no mercado, só que tem uma questão. O sistema capitalista, ele também é chamado de economia de mercado, por ter pouca ou nenhuma intervenção do Estado. Por que mercado? Mercado consumidor. Se eu sou dona de uma propriedade, de um comércio, de uma indústria, tudo aquilo que eu vou vender no meu comércio, ou que eu vou fabricar na minha indústria, é para atender a necessidade de alguém, é para vender para alguém. Então, eu vou estar observando o que o mercado consumidor, as pessoas que vão comprar aquilo, pede. Então, por isso que a economia é de mercado. Então, esse processo ocorre por meio da oferta e da procura, que regula os preços e os estoques das mercadorias. Queridos, como funciona? Os preços no sistema capitalista, ele é determinado de acordo com a oferta e a procura, no sentido de quanto mais
o mercado consumidor, as pessoas pedem para comprar um produto, mais vai ofertar aquele produto, e aí nesse caso, o dono, o capitalista, ele pode determinar o preço e vai haver o quê? Uma valorização nesse preço e ele vai aumentar. Mas se por algum motivo diminui essa procura, então automaticamente tem que parar com essa oferta e reduzir o preço para que não haja um acúmulo de mercadoria. Normalmente, quando passa uma época, por exemplo, inverno, roupa de frio está muito usando, então os preços ficam caros. Quando passa o inverno, quando passa o inverno, pode colocar em promoção esses produtos. Em safra de feijão, o que acontece com o preço do feijão? Tem muito feijão, muita oferta, pouca procura, então vai acontecer uma baixa no preço do feijão. Mas se passa um tempo, começa a diminuir a oferta desse produto e as pessoas começam a procurar para comprar, então vai ser super valorizado e vai aumentar o preço. E dessa forma, o capitalista, o dono, ele vai trabalhar em prol disso aqui, certo? O trabalhador vai receber um salário bem insignificante em relação ao que vai ficar para o dono. Então, o lucro é o principal objetivo capitalista, proveniente do resultado da acumulação de capital. Prevê também a divisão da sociedade em classes sociais baseadas em seu perfil econômico, fator que acentua as desigualdades sociais no país que o pratica. Então, o capitalista ele vai estar num nível socioeconômico mais elevado, enquanto que o trabalhador, que de certa forma, os trabalhadores de um modo geral, eles também já têm salários desiguais, e isso já é motivo, né, para consolidar as desigualdades sociais no país, certo? Então é assim que funciona o sistema capitalista. A concorrência entre as empresas, então dessa forma entre as indústrias, então nesse caso aí pode ser até melhor para o consumidor, para que o consumidor possa buscar comprar num lugar mais barato, né, que pode ofertar um produto de melhor qualidade, mas no sistema capitalista eles têm criado formas, queridos, de acabar com essa concorrência, para eles continuarem ganhando mais dinheiro. A gente vai ver isso na sequência do conteúdo que nós vamos estudar esse ano, certo? E aí nós vamos ver agora o sistema capitalista, o sistema socialista. Como eu coloquei para vocês, só 4 países ainda praticam, e nem todos eles praticam na íntegra. Aliás, praticamente nenhum deles, assim, com exceção de Coreia do Norte, viu? Não pratica mais esse sistema na íntegra. O sistema socialista, queridos, é um sistema mais novinho. Quem prestou atenção ano passado nas videoaulas que assistiram, perceberam que foi no início do século XX, em 1917, quando houve uma revolução na Rússia, com base nos problemas socioeconômicos da Rússia, a grande desigualdade social, o abuso, a exploração trabalhista do povo, levou a população a analisar esse sistema e querer tirar o sistema capitalista da Rússia, que vivia sobre um sistema czarista, né? O imperador da Rússia, ele tinha o título de czar. E ele explorava e não se importava com o bem-estar social, né, das pessoas. E isso levou insatisfação, o que colocou essas pessoas a querer mudar esse sistema. Então, em 1917, na Rússia, foi implantado, então vamos colocar aí que tem 100 anos, né, de existência. Em 2017 fez um século de existência do sistema
capitalista, embora já existissem livros, porque Karl Marx e Friedrich Engels foi quem sugeriu, entre outros pensadores, que começaram a divulgar isso, e a Rússia abraçou essa causa e instituiu. A princípio, queridos, eles queriam acabar com o sistema capitalista no sentido de tirar aquela elite manipuladora que detinha a maior parte da riqueza e igualar isso. Então, eles queriam acabar com os donos exclusivos das propriedades, mas que todos os bens naquele país pertencessem coletivamente à sociedade. Não foi praticado dessa forma, não foi implantado dessa forma. O socialismo que foi implantado é chamado de socialismo real. Por quê? Porque ele foi adaptado de acordo à necessidade do lugar. Mas como é que funciona esse sistema socialista? Então, no socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas, comércios, empresas comerciais, empresas de um modo geral, indústrias, terras agrícolas, bancos, dentre outras, são propriedades estatais. Lembra, a princípio pertenceria coletivamente à sociedade. Mas quem iria administrar tudo isso? Então, quando foi implantado, o governo achou melhor estatizar, ou seja, todas as propriedades que tinham seus donos passou a pertencer ao país, ao Estado, olha para vocês verem, ou seja, gerenciados pelo Estado, no caso aí, o governo, que era o representante. Então, o Estado comprou, baratinho, confiscou as terras na época e estatizou e passou. Em contrapartida, tudo aquilo que gerasse seria convertido em obras para beneficiar o povo. E aí beneficiaria na questão de saúde, geraria empregos, educação, saneamento básico, tudo aquilo que se necessita de um modo geral. Diferente do sistema capitalista, a economia no sistema socialista é planificada. Como é o governo que toma conta, gente, não tem um dono particular, o governo não precisa estar esperando ver o que o povo quer que produz para produzir. Então, ele já planeja a necessidade do povo e produz. Então, economistas fazem os planos, numa planilha, numa tabela, tudo aquilo que o país precisa e começa a fabricar, tudo controlado pelo Estado. Então, o Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, controle dos preços, etc. Então, tudo isso é manipulado. Então, por aqui você já pode ver que o povo perdeu a liberdade de expressão, que a gente percebe que é um sistema em forma de ditadura. Dessa forma, determinam de maneira igual o poder aquisitivo, ou seja, a renda, o salário da população, visando construir uma sociedade sem classes sociais e sem liberdade de expressão. Eu coloquei aqui entre aspas, queridos, porque, embora a intenção seja pagar o mesmo salário para todos os trabalhadores, independente da profissão que ele exerça, de qual trabalho ele está executando ali, mas todos os funcionários do governo, a elite do governo, tem vida melhor do que o restante da sociedade. Então, não funciona bem esse negócio de uma sociedade sem classe social, onde todos têm o mesmo poder aquisitivo. Então, o sistema socialista, idealizado a princípio, ele não foi instituído, mas foi instituído um sistema socialista em que as propriedades pertencem ao povo, é pública, mas o povo não opina. Na verdade, o governo é que determina tudo aquilo que vai ser feito no país. Entendido? Gente, depois de um tempo que nós estudamos no ano passado, partindo aqui para a questão 19, nós temos aqui, a pergunta após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período na história que ficou conhecido como que Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial,
dois países venceram, Estados Unidos e União Soviética. Como Estados Unidos era capitalista, União Soviética socialista, eles começaram uma disputa de poder entre eles, queridos. Disputa militar, econômica, tecnológica. Foi aí que eles começaram a competir entre eles. A tecnologia espacial, a produção de armas, o homem foi no espaço, viu? E esse período aí, ele ficou conhecido como uma ordem bipolar. Por quê? Porque o mundo passou a ser dividido entre o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética, certo? Hoje, queridos, a União Soviética não existe mais. Ela foi, logo depois que foi implantado o socialismo na Rússia, a Rússia se agrupou com vários outros territórios nos seus arredores e formou a União Soviética. Mas a União Soviética só existiu até 1991, depois da queda do Muro de Berlim, que eu também passei vídeos para vocês no ano passado falando da construção do Muro de Berlim, por que ele foi construído e por que ele foi derrubado e que acabou fomentando no fim da Guerra Fria e também na desintegração da União Soviética, formando assim um bloco econômico no lugar chamado SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Ok, amores? Beijo. Depois eu vou estar assim reforçando mais isso para estar relembrando vocês, tá? Eu acho que isso já é suficiente para embasarmos a sequência dos nossos estudos desse ano. É isso. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.